Olá, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility, onde eu apresento padrões e técnicas simples que vão aumentar a sua velocidade no desenvolvimento de software em 50%. É importante lembrar que essa combinação de técnicas e padrões é fruto de muito estudo e experimentação em mais de 20 anos de experiência trabalhando na área de pesquisa e desenvolvimento de software. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a seleção de tecnologias para o projeto. Por que esse tema? Porque isso é um desafio em si, né? E dependendo da tua filosofia de desenvolvimento, a escolha pode ser ainda mais difícil. Eu selecionei alguns pontos que eu julgo importante, claro que não são apenas esses, mas esses 3 pontos, se você conseguir atuar no trabalho continuado de melhoria deles ou evitar que eles aconteçam, você já vai melhorar a velocidade e a certeza no momento da seleção de tecnologias, né? Porque cada tecnologia tem os seus pré-requisitos, tem as suas características e ela vai influenciar no desenho que você está projetando. Então, sempre existe aquela insegurança, né? E principalmente em projetos grandes. Mas como é que a gente pode lidar com isso? Como é que se resolve tendo a certeza da escolha que foi feita em dado momento? Qual tecnologia é mais assertiva para aquele momento, né? E dentro do que a gente está precisando? Em tempos onde tudo muda muito rápido, trocar tecnologias frequentemente vai só acumular um volume de débitos técnicos, né? Ou seja, são coisas que a gente não vai conseguir fazer, ou eventualmente, até pior, nós não vamos conseguir estudar algo que gostaríamos e não vamos desenvolver tecnologicamente o produto ou até mesmo a área ou empresa em que estivermos trabalhando. Beleza? Bom, então vamos lá. O número de tecnologias hoje disponível é muito grande. E se a gente for considerar as várias opções, as várias formas de se construir enfim, as possibilidades aumentam ainda mais. Mas e aí? Como é que a gente pode lidar com isso, né? É importante a gente entender o que é a arquitetura, afinal, né? A arquitetura é a forma com que você estrutura os objetos, as entidades de negócio, para atender, né, para executar, né, aquela funcionalidade que está sendo, né, pretendida. E a seleção de tecnologias, dependendo de como você faz esse desenho arquitetural, elas vão estar participando em todas as camadas ali. E isso vai dificultar a seleção, porque o impacto é muito grande, né? Então, quais são os pontos aí que eu acho importante a gente considerar em tempos onde o volume de tecnologias, de opções, vou até aumentar um pouquinho aqui, onde o volume de opções tecnológicas é muito grande, a velocidade necessária de adaptação dos processos das aplicações é muito grande, né? Como é que a gente responde à mudança com facilidade? Como eu posso facilitar aí essa escolha, né? Então, assim, 3 problemas que eu elenquei aqui para conversarmos, né? E esses problemas impactam diretamente nas escolhas, apesar de não se falar diretamente neles. Estranho isso, né? Mas é a pura e simples verdade. Então vamos lá. Primeiro, a falta de uma arquitetura de referência, né? O segundo, a tentativa de reprodução de uma arquitetura construída para outra equipe e a falta de identificação das fronteiras entre processos. Poxa, Adriano, mas nenhum está relacionado diretamente com tecnologia. Não, e esse é o ponto. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho do primeiro. A falta de uma arquitetura de referência. Quando eu falo arquitetura de referência, eu não estou falando de um software pronto, com camada, com tecnologia, com pequenas lógicas ali, ou seja, um template fechado.
Não, porque a gente precisa partir do princípio que o time sabe desenvolver em alguma tecnologia, com algum padrão, com algum estilo. O time sabe desenvolver software. Ok. E o que que o time precisa? O que que vai dar velocidade para o time? É uma referência, são os conceitos de referência que vão nortear o uso dos padrões, tecnologias, né, e filosofia de desenvolvimento que o time já sabe. Pode haver algum ajuste aí? Pode. Mas chegando um pacote completo que o time não conhece, isso naturalmente vai gerar uma dificuldade. Né? E por que eu estou dizendo um pacote completo? Porque quando a gente não tem uma arquitetura de referência, o conjunto de tecnologias ele muda com mais facilidade, ele fica obsoleto. A cada versão, alguma coisa mudou e impacta naquele modelo de desenvolvimento, ou seja, o time não consegue construir sobre aquela base que foi definida. Né? E o importante da arquitetura é você conseguir construir sobre. Olha quanto tempo o Visual Studio existe. Há muito tempo houve um outro IDE para .NET, o Sharp Developer, que inclusive foi portado para Linux, virou o Mono Developer, com a arquitetura dele possibilitava isso. Né? Mas como isso é feito? Né? Então, você não pode escrever isso do zero o tempo todo, porque se você escreve do zero, né, é como se você, numa casa, tivesse o tempo inteiro repensando a fundação da casa. Né? Como eu construo um novo quarto, uma varanda, uma área de lazer, se eu estou o tempo inteiro repensando a fundação, resolvendo problemas, por exemplo, de conectividade, problemas de acesso a banco, problemas de renderização na interface. Eu estou o tempo inteiro reconstruindo a arquitetura e chegando com um pacote novo e pronto. Ou seja, eu não tenho espaços, eu não tenho uma base onde o time possa contribuir, onde o time possa crescer. E a velocidade vem do crescimento e não do pacote pronto. O pacote pronto ele vai te dar uma certa agilidade, aí a diferença, ele não vai te dar velocidade em termos de produção suportando as características e as variações do negócio. Ele vai te dar uma agilidade ali, uma certa produtividade em termos de replicação daquilo que já existe. Mas como a janela de adaptação e de evolução é muito pequena, então o time não evolui, não cria nada ali em cima. Né? E essas criações sobre aquela base é que dão agilidade. É uma fundação sólida, né, que possibilita a construção de outros andares. Né? Um prédio vai tendo novos andares, aí as casas modulares, né, onde você pode acoplar uma nova peça na casa, né, um novo ambiente, né, ou construir um novo andar, quando a base é sólida. Né, mas ela precisa ter uma interface. Né, e essas interfaces é que vêm da arquitetura de referência. Mais à frente eu vou trazer como a gente pode trabalhar essas interfaces e ganhar velocidade com isso. Tentativa de reprodução da arquitetura feita por outra equipe. Por que esse ponto? Né? Isso aqui é muito importante. Quem não passou aí no seu dia a dia por aquela situação onde chegou a arquitetura de referência para você, ou seja, o conjunto de padrões ali, o template que você tem que seguir no software a ser desenvolvido, mas, poxa, você acha que não faz sentido aquilo dentro da problemática que você está resolvendo? Poxa, não, mas aqui é muito pesado, ou é muito complexo, enfim, não bate, e aí você começa a modificar aquele template, ou seja, ele chega de um jeito, você modifica, enxuga, acrescenta outras coisas, tal, enfim, você modifica a essência daquele pacote que chegou para atender às suas necessidades. Por que isso acontece? Então, segundo o Uncle Bob, a arquitetura, se
tivermos 5 times, né, quanto mais times tivermos, mais visões diferentes daquela mesma arquitetura a gente vai ter. Por quê? Porque cada time é diferente, tem perfis diferentes, tem experiências diferentes e fatalmente terão visões diferentes, né? Aí, assim, só para ilustrar ainda melhor, vamos considerar a extração, uma integração entre base de dados feita por um time de desenvolvimento de software e feita por um time de engenharia de dados. O time de engenharia de dados vai usar ferramentas de extração, né? Vai controlar a replicação, vai trabalhar no nível de dado. O time de desenvolvimento de software possivelmente vai criar serviços, vai desenvolver os serviços para fazer as extrações de software, vai buscar através de bibliotecas, né? Podem haver times que façam soluções híbridas ou até soluções semelhantes ao time de engenharia de dados, mas serão diferentes. Dificilmente eles vão pensar exatamente igual sobre o mesmo problema, né? Eu, trabalhando com desenvolvimento, em geral, eu já penso diferente de muitos dos que trabalham comigo. Por que isso? Aí vai depender bastante do quão amplo é o seu vocabulário em termos de tecnologia. E é sobre isso que a gente está falando aqui nesse momento. Você não vai conseguir desenvolver uma arquitetura de referência sem um vocabulário. Ao mesmo tempo, você não monta um vocabulário se tiver rodando um template muito fechado e nem se estiver pura e simplesmente reproduzindo uma arquitetura que veio de fora, feita por outro time, por outras pessoas, com outro pensamento em mente. Toda arquitetura tem um objetivo principal, tem um ponto ao qual ela deve levar aquele time e aquela empresa ali, a qual ela vai, ou aquele processo, aquele produto, né? Ele não é geral, né? Adriano, então você está falando que não tem que olhar para a arquitetura dos outros. Não, pelo contrário, você tem que olhar e você tem que estudar, tem que entender e traduzir aquilo para a sua realidade. Eventualmente, até para as ferramentas que você já existe, já tem, né, que você já usa. Né? E não havendo, aí você pode complementar, né, e ver como aquilo vai se posicionar dentro do seu desenho. Mas é importante que toda a experiência, todo trabalho, você analise, né, mas tendo como base a sua realidade, né, e não trazer a realidade do outro para o seu ambiente, né, sob pena de você trazer junto todos os problemas que ele teve, né, durante a implantação daquele tipo de desenho ali que você está olhando. E o último aqui, só uma breve, eu não vou me aprofundar muito, mas a ideia da identificação das fronteiras de processo é porque, identificando os limites do processo que está sendo implementado, você consegue ver mais claramente as características do que a arquitetura precisa representar. Um e-commerce precisa se parecer com e-commerce, né? Um jogo, ele precisa ser o jogo, ele precisa gerenciar objetos, entrada, renderizar, publicar evento, ele precisa, primeiramente, expor a lógica do jogo como o coração, né? E se a gente não tem o processo bem definido, ele pode acabar trazendo coisas ou deixando de fora coisas, né, que deveriam fazer parte ou até misturar escopo que são de outros times, né, e com isso deixar de incluir funcionalidades ou interfaces que deveriam fazer parte, né, da arquitetura de referência. Ou seja, sem uma arquitetura de referência, dificilmente você vai ganhar velocidade. E se ganhar velocidade, você vai deixar uma trilha de versões obsoletas para ser dada manutenção. E o time vai ter muito mais dificuldade para manter a versão original daquilo que foi proposto. Mas e Adriano, como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Bom, aqui então eu estou trazendo um exemplo de arquitetura limpa para você usar como referência
Ó, o trocadilho, né? Uma referência para arquitetura de referência. Então, é bem isso. Para a gente montar uma arquitetura de referência, não pode estar reconstruindo tudo do zero. Lembra que eu falei, a velocidade vem de você trabalhar sobre camadas, né? E aí eu posso fazer uma pergunta: quantas camadas tem a sua arquitetura? Eu digo camadas em termos de funcionalidades reutilizáveis por outros projetos. E quando eu falo de funcionalidades, não são funcionalidades de processo de negócio. Isso é outra coisa. Já entra na arquitetura corporativa. Eu falo de funcionalidades, drivers para acesso a banco, facilitadores de renderização, de apresentação de dados, enfim, e outras coisas. Como é que você faz esses componentes nascerem de forma natural sem que se pare um time especificamente para trabalhar isso? Incentivar a coisa para que ela naturalmente, né, evolua e possa ser substituída ou descartada sem o comprometimento de todos os softwares que a estão utilizando e nem dos novos que vão utilizar outra coisa. É nesse ponto que a arquitetura limpa vai te ajudar muito. Por quê? A arquitetura limpa, ela não define a arquitetura na ponta, ou seja, a arquitetura instanciada. Vai usar Python com Django, com a ferramenta de modelo dele, todo o stack do Django, ou não, vou usar vou usar um Tornado com Web Framework com SQL Alchemy, ou vou usar um Fast API, né? Ou não, vai ser Node.js. Não, ele não define as tecnologias da ponta, mas ele define 4 camadas base. Essas camadas são definidas com base em função, né? Ou seja, você tem uma camada de domínio onde você cria entidades, cria objetos que vão representar as entidades do negócio. Você tem uma camada de aplicação que vai definir a cara da aplicação, ou seja, ele vai expor a interface e os contratos das operações de negócio que serão implementadas. Você tem ali a verdinha, né, os controladores, os gateways, os apresentadores, que vão traduzir os dados, né? Ou seja, eles vão fazer as conversões entre serviços, eles vão preparar o dado para apresentação na interface, eles vão receber operações ou sinais externos e converter para objetos de negócio, né? Ou seja, os controladores vão receber as entradas para execução de operação de negócio ali da camada de aplicação, os apresentadores vão fazer as consultas, os gateways vão consumir serviço, vão trocar dados com outros serviços. E na camada mais externa, existem toda sorte de tecnologias e de seleção. Então, se vocês observarem, eu preciso selecionar a tecnologia para os apresentadores, sendo que o trabalho dele é preparar o dado, ou seja, eu vou ter o dado no formato do domínio, né? Eu terei objetos de negócio e eu preciso convertê-lo em objetos de transporte, que serão serializados. Que funcionalidades eu preciso em apresentador? Paginação, a serialização para formatos eventualmente diversos, como JSON, como XML, enfim, protobuffer e outros. Gateways, mesma coisa, só que eu terei uma interface de serviço, né? Eu terei que atender a padrões específicos. Mas vocês estão percebendo que o problema fica localizado, né? Que banco de dados que o meu apresentador vai acessar, né? Como ele vai acessar, né? Então, o apresentador vai estar ligado diretamente à interface, né? Enquanto que a caixinha de banco de dados, aí sim vai ter toda a lógica, o mapeamento, tudo que for necessário para o acesso a um determinado banco de dados. E aí, vocês, no momento que passam a pensar de maneira contextualizada e olhando para a funcionalidade, você reduziu
o espaço ali de problema que você tem que avaliar e você, poxa, eu preciso de um framework para facilitar o acesso a dados. Poxa, eu não vou comprometer toda a arquitetura da aplicação. Ou seja, eu posso trocar o banco de dados e eu não vou influenciar na camada de domínio. Eu só vou impactar na camada de mapeamento ou de acesso a dados. E aqui não está representado, mas aqui com frameworks e drivers entram toda sorte de padrões e frameworks necessários para se integrar essas tecnologias de Azul que estão na ponta. Tudo que eu precisar para inicializar e para hospedar e para gerenciar uma UI, né? As interfaces, as APIs de serviço, tudo que eu precisar para expor o dado para o formato final. Banco de dados, a mesma coisa. No momento que eu sigo para, por exemplo, essa linha de arquitetura limpa, eu tenho uma série de interfaces especializadas as quais eu posso construir em cima. Então, no momento que eu definir na interface de caso de uso da aplicação ali, que eu vou ter repositório, ou que eu vou ter, enfim, o padrão que eu defini para o acesso aos dados, ou para integração ali da aplicação, ou se vai ser um Actor Model, por evento, não importa. Essa interface já possibilita que eu não me preocupe com o que vai acontecer lá dentro. Eu já tenho o contrato que eu preciso seguir, e aí eu posso implementar isso para disponibilizar a funcionalidade para o meu apresentador, gateway e controladores do jeito que eu quiser. Eu posso injetar o comportamento que eu entender necessário e suficiente, né? Da mesma forma, eu posso gradativamente ir selecionando e avaliando cada tecnologia, mudando uma caixinha ou incluindo uma camada nova conforme a necessidade. Sendo que as 3 camadas mais internas eu não preciso mexer. Vocês conseguem perceber que eu não tenho mais limites, né, em termos de seleção de tecnologias, e eu tenho mais liberdade para construir e para especializar o meu foco e para eu ficar bom. Quando a gente está trabalhando no início da tecnologia, não tem como nós sermos bons. Nós estamos aprendendo, nós estamos entendendo, conforme o uso, conforme a escala, conforme os cenários vão se apresentando, é que a gente vai entregando cada vez mais resultado ou vendo os limites daquela tecnologia, e dependendo do cenário, né, nós paramos e trocamos para uma outra que atenda a essas eventuais necessidades que estão chegando, mas isso só o tempo é que vai nos dar, né? Só que para a gente ter esse tempo, para a gente ter esse foco, então é necessário que haja uma técnica e um conjunto de princípios que nos oriente para isso, né? E é exatamente disso aí que eu estou falando. Trabalhe nas camadas da arquitetura de maneira a contextualizar o problema que você quer resolver, e aí você define aquela interface para virar um componente na sua arquitetura. Você pode definir, começar com a pura e simples integração da camada de banco de dados na camada mais externa da aplicação, via repositório simples. Conforme isso vai evoluindo, você vai generalizando esse driver e pode chegar a um ponto onde o banco já é configurado mais, ele não está mapeado diretamente naquela camada. Mas é porque você achou interessante, você foi dominando aquela tecnologia cada vez mais, né? E com isso gerou um novo framework para a sua arquitetura de referência. Ok? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, e apliquem essas técnicas que vocês vão ver o resultado no dia a dia de vocês.
né? Vai ser muito positivo, né? Vocês vão começar a ter uma visão mais clara com a redução do escopo de problema a ser trabalhado a cada momento. E vocês verão como o time vai passar a contribuir com a melhoria continuada de todo o projeto que for construído, né? E esse é o objetivo. A arquitetura ela precisa reduzir o custo de manutenção, e o custo de manutenção só vai ser reduzido se for fácil de mexer. Para ser fácil de mexer, várias pessoas precisam conseguir mexer em tudo que foi desenvolvido, né? Sem um esforço muito grande, né? As coisas precisam estar explícitas, e para estarem explícitas você precisa de uma referência. E a arquitetura limpa, com a especialização das camadas, né, facilitam isso enormemente para você. Se gostou, compartilha, dá o like, que vai ser muito importante aí para o crescimento do canal e até mesmo para me animar a produzir cada vez mais vídeos aí para vocês. Beleza? Bom, gente, valeu e até o próximo vídeo. Eu sou o Adriano Ribeiro e esse é o Road to Agility.